Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo e bem-vinda à quarta aula da série Escalando a Pirâmide da Automação. Hoje a gente finaliza a primeira camada que envolve os dispositivos de campo. Então se você gostar do nosso conteúdo, claro, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, já curte, comenta, compartilha esse vídeo. A gente tem um trabalho enorme para produzi-los e se ele for relevante para você, claro, nos ajude a ter cada vez mais relevância no YouTube. Então, vem comigo, seja bem-vindo ao Industrial Academy. Então, dando continuidade aqui à nossa aula 4, nós estamos ainda no passo 2, aqui em dispositivos de campo, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o painel de automação e controle. Vamos entender de uma forma bem simplificada o que constitui o painel de controle e automação, quais suas etapas internas e vamos analisar também um painel de automação do nosso processo de sistema de controle de nível on-off. Pense em um painel de controle como o corpo humano. Dentro do nosso corpo, temos órgãos vitais que controlam e monitoram o nosso funcionamento. Da mesma forma, um painel de controle é uma caixa de metal que contém importantes dispositivos elétricos, que controlam e monitoram eletricamente o processo mecânico. Primeiro vamos falar sobre o gabinete, a caixa de metal que contém todos os dispositivos elétricos do painel de controle. Os invólucros geralmente são de alumínio ou aço inoxidável, e o tamanho varia de acordo com o tamanho do processo. Um quadro de controle e automação pode ter várias seções. Cada seção terá uma porta de acesso. O tamanho do quadro é geralmente proporcional ao número de portas que o gabinete possui. Agora vamos entrar nesse gabinete e falar sobre os componentes não elétricos que compõem o painel de automação. Primeiro falaremos sobre o painel traseiro do gabinete. O painel traseiro é uma folha de metal que é montada no interior do gabinete, que nos permite fazer furos de montagem para diferentes dispositivos, o que nos leva ao próximo componente, os trilhos DIN. Um trilho DIN é um trilho de metal com uma largura padrão, usado para montar dispositivos elétricos no interior do quadro. O próximo componente dentro do painel de controle é o duto de fiação, ou chamado de canaletas. As canaletas permitem direcionar os cabos de forma organizada e eficiente, além de reduzir o ruído elétrico entre os dispositivos. Em seguida, vamos entrar nos componentes elétricos do painel de controle. O disjuntor principal é onde a corrente entra no painel de controle para alimentar os dispositivos. Este disjuntor geralmente possui conexão com outro dispositivo de desconexão na parte externa do quadro, que nos permite desenergizá-lo. Lembre-se sempre que a parte superior do disjuntor ainda terá tensão elétrica disponível. A tensão elétrica que entra no quadro pode ser de 120 a 480 volts. Depois que a corrente entra no disjuntor principal, ela será canalizada para um dispositivo de proteção contra surtos elétricos, ou DPS. O DPS é um dispositivo que protege todos os equipamentos elétricos dentro do painel de controle contra surtos elétricos ou sobretensão. Um surto elétrico pode vir de um relâmpago ou um surto de energia da concessionária. A energia pode ser conectada a um transformador que converte a tensão para alimentar dispositivos menores. Se a tensão de entrada estiver acima de 120 volts, geralmente é utilizado um transformador. Se a tensão for de 120 volts, uma fonte de alimentação pode ser usada para reduzir essa tensão para 24 volts. Agora que o painel de controle tem tensão na entrada do disjuntor principal e energia distribuída pelo transformador ou fonte de alimentação, as diferentes tensões podem ser conectadas em blocos conectores ou bornes de passagem, para oferecer roteamento de energia para todo o quadro de automação. Um borne de passagem consiste em dois terminais que podem unir dois ou mais cabos. Estes bornes podem ser organizados com vários outros grupos de bornes em um trilho DIN para rotear a tensão elétrica de uma fonte para vários dispositivos em todo o quadro. A parte final do painel são os dispositivos que controlam e monitoram o processo mecânico. Vamos falar sobre o cérebro de todo o processo, o CLP.
ele terá uma CPU onde estará armazenado o programa lógico. Terá todas as entradas e saídas associadas que ajudarão a controlar e monitorar o processo. Falando de nossos bornes de passagem, teremos vários cabos passando deles para entradas e saídas do PLC. Isso permite o controle real do processo mecânico externo. Dispositivos de campo, como interruptores de proximidade, sensores ópticos e outros, são configurados para fornecer os feedbacks necessários para o PLC controlar o processo. As saídas do PLC serão conectadas a um banco de relés de interface que fechará um contato interno e enviará uma tensão elétrica para ligar ou desligar um dispositivo no processo. Relés menores controlarão dispositivos como lâmpadas e válvulas solenoides de automação hidráulica e pneumática, por exemplo. Para energizar motores e cargas maiores, os relés a serem utilizados precisam ser mais robustos. Devem ser utilizados os chamados contatores. Teremos também um switch industrial localizado em algum lugar próximo ao PLC. Este será alimentado com 24 volts e será o ponto de acesso de rede para a nossa comunicação entre o PLC e outros dispositivos compatíveis com a rede do processo. Um desses dispositivos é a nossa interface homem-máquina, ou IHM. Uma IHM pode ser montada localmente na porta do painel ou em um painel mais próximo da máquina. A IHM pode ser uma ferramenta bastante dinâmica para auxiliar o operador na operação e monitoramento do processo. O PLC passará sinais pela rede para a IHM para o monitoramento e a IHM pode enviar sinais para o PLC para monitorar o processo. Hoje falamos sobre componentes de um painel de controle. Cada painel de controle terá a fonte de alimentação principal, que é distribuída por todo o painel para vários dispositivos de controle e monitoramento. Você encontrará painéis de controle e automação de vários tamanhos, mas todos terão dispositivos semelhantes dos quais falamos hoje. Vamos observar agora o quadro de automação do nosso sistema de controle de nível on-off. Observe o primeiro componente que eu tenho aqui como componente de entrada de tensão, o meu disjuntor. Então, a tensão externa, o cabo ele vem de fora do painel, entra pela canaleta, entra aqui no meu disjuntor. A saída do disjuntor ela precisa passar pelo DPS para fazer a proteção contra surto de corrente e tensão. Após a etapa de proteção, os cabos precisam ser conectados aqui na fonte de alimentação do quadro. A saída de alimentação em 24 volts ela precisa ser disponibilizada nesses bornes conectores. O positivo da fonte ela precisa ser conectada aqui nos bornes de 24 volts, então todos esses bornes vão disponibilizar 24 volts para os equipamentos de dentro e de fora do meu quadro de automação. E claro, o grupo de 0 volts precisa ser conectado no negativo da minha fonte de alimentação. Perceba aqui que eu juntei também a parte lógica, que é a parte aqui do meu PLC dos cartões de entrada, com a etapa de comunicação. Coloquei apenas um separador, tá? Esse dispositivo é interessante para separar duas etapas distintas no nosso quadro. Como é um quadro menor, dá para a gente juntar algumas etapas aqui no mesmo trilho DIN e não misturando, claro, as etapas. Aqui na penúltima etapa eu tenho a etapa de entrada e saída digital e a etapa de entrada e saída analógica. Vamos identificar aqui no nosso quadro os nossos componentes. Então eu tenho aqui meu borne de passagem de aterramento, que é esse componente aqui. Toda forma de aterramento do meu quadro deve ser conectada nesse borne e esse borne vai disponibilizar justamente o aterramento para qualquer que seja o dispositivo dentro e fora do quadro de automação. Eu tenho aqui os bornes de passagem de entrada digital, então perceba que a quantidade de bornes de passagem é a mesma quantidade de entradas digitais, porque cada um vai ser conectado aí nas entradas digitais do controlador lógico programável. Na etapa de saída digital eu tenho os meus relés de interface. E como que eles funcionam? Eles têm uma bobina de entrada, então o PLC ele disponibiliza tensão nas saídas digitais. Essa tensão ela vai fechar os contatos do relé e esses contatos eles vão permitir ou não a passagem de corrente para um componente interno ou externo. Finalmente nós temos a etapa aqui de entrada e saída analógica. Então as entradas analógicas eu
escolher utilizar o borne fusível, que assim a gente consegue proteger as nossas entradas e saídas analógicas. A gente está utilizando entradas e saídas analógicas no padrão de sinal de 4 a 20 mA. A gente vai evitar que circule uma corrente nas entradas e saídas analógicas do PLC acima de 20 mA. Dessa forma você consegue dimensionar o fusível que vai precisar ser conectado aqui dentro. Então temos aqui o nosso quadro graficamente montado. Você consegue ter uma noção de todos os equipamentos no nosso quadro de automação do nosso sistema de controle de nível on-off. E por fim nós temos nossa parte frontal do quadro. Tenho as minhas botoeiras, o seletor de 2 posições e minha interface homem-máquina. Essas botoeiras são do tipo que já possuem sinaleiros embutidos, então eu tenho aqui um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. No momento que eu aciono aqui, ele não causa nenhum tipo de acionamento no sinaleiro. Então esse sinaleiro aqui é um acionamento externo. Ou seja, apesar do sinaleiro estar aqui dentro da botoeira, os pinos de acionamento desse sinaleiro, eles não têm nenhum tipo de ligação, né, a princípio com a botoeira. E também eu tenho aqui o meu seletor de 2 posições. Acionando esse seletor, eu tenho aqui o meu comum. Então o meu comum ele vai ser normalmente fechado em relação a um pino e normalmente aberto em relação a outro pino. Quando o operador executa o acionamento, o contato NF se abre em relação ao comum e o contato NA se fecha em relação ao comum. Então você vai selecionar por onde a corrente vai passar, se é pelo terminal NA ou pelo terminal NF. Então nós falamos sobre todos esses componentes: válvulas, sensores, bornes de passagem, borne fusível, relé de interface. E falamos também sobre os nossos cartões analógicos de entrada e saída. Falta a gente avançar mais um degrau aí aqui na série Escalando a Pirâmide da Automação. Então vamos entender um pouco mais na próxima aula sobre o PLC e avançar da etapa de dispositivos de campo para a etapa de controle de processo. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.